Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso que ficou conhecido como o caso do médico do ácido, cujas figuras centrais são Geza de Kaplany e a sua esposa Raina Pilar. Esse caso ocorreu no ano de 1962, lá nos Estados Unidos, e na época teve uma grande repercussão. Eu particularmente não conhecia ele e só tive conhecimento porque ele foi uma indicação de uma inscrita aqui do canal. E se vocês também tiverem uma indicação de caso, é só deixar aqui nos comentários que eu costumo anotar tudo. E antes de começarmos, eu creio que alguns de vocês se lembram que eu tinha que repassar a monetização que eu fiz com o vídeo do Nivaldo lá, que eu fiz a entrevista com eles. Eu acho que alguns de vocês devem ter assistido. Para quem não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima. Pois bem, os prints do valor da monetização que deu, do vídeo dele, juntamente com o comprovante de Pix que eu fiz para ele, eu coloquei na minha comunidade aqui no YouTube. Eu vou deixar o link aqui no meu comentário fixado para que vocês possam clicar e ir lá conferir. Bom, desde já eu peço desculpas que eu tinha que ter feito esse Pix no dia 16 do mês passado, se eu não me engano. Só que eu tive alguns problemas com o meu banco, eu expliquei para o Nivaldo, ele compreendeu e tudo mais. E aí eu consegui fazer depois de ter resolvido isso aí. De qualquer modo, os prints vão estar no link no meu comentário fixado. E como vocês puderam perceber, eu estou de cenário novo aqui. Na verdade, é um cenário improvisado. Eu estou gravando na sala da minha casa e não no meu estúdio. Então, eu estou preparando algumas coisas no estúdio lá e quando eu resolver, eu volto para lá, né? Mas por enquanto eu vou fazer as gravações aqui. Eu espero que tenha ficado bom, tenha ficado legal. E se vocês gostarem, quem sabe eu continuo gravando aqui, mas deixa aí no comentário o que vocês acharam. Bom, eu já falei demais aqui, então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Geza de Kaplany nasceu em 27 de junho de 1926, na Hungria, um país localizado na Europa Central, que conta com uma população de quase 10 milhões de habitantes. Apesar de ter nascido em uma família muito rica, Geza não teve uma infância feliz. Muito pelo contrário, a sua infância foi triste e ruim, algo que o teria marcado para sempre. De acordo com fontes, o seu pai era um homem extremamente violento, tanto que em uma das surras que levou do seu pai, Geza chegou a perder a visão de um dos seus olhos. Após se formar no ensino médio, Geza entrou para a Universidade de Szeged para estudar medicina, se formando com louvor no ano de 1951. Já no ano seguinte, em 1952, ele passou a atuar como médico cardiologista em Budapeste, capital do país. Durante a Revolução Húngara de 1956, Geza teve problemas com as autoridades e, por conta disso, teve que fugir do seu país para não ser preso ou até mesmo ser executado. Depois de fugir, ele morou um tempo na Inglaterra e depois na Dinamarca. Nessa mesma época, ele escreveu um livro chamado Doctor in Revolt, Doutor em Revolta em português, onde ele contava suas experiências como um combatente pela liberdade da Hungria. No ano de 1957, Geza decidiu ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o homem se estabeleceu em Boston. Ele tinha a intenção de continuar com a sua carreira de médico cardiologista. No entanto, ele descobriu que o seu diploma, adquirido na Hungria, não era válido nos Estados Unidos. Com isso, ele teve que fazer uma reciclagem e depois foi trabalhar como médico em um hospital em Milwaukee, no estado do Wisconsin. Geza trabalhou nesse hospital por um ano, de agosto de 1957 a agosto de 1958. Depois, ele frequentou a Universidade de Harvard e lecionou anestesiologia na Universidade de Yale. Mais tarde, Geza decidiu se mudar para a cidade de San José, na Califórnia, onde passou a trabalhar no Hospital de San José. Em junho de 1962, com 36 anos, ele conheceu uma jovem chamada Raina Pilar, que também era natural da Hungria. Raina tinha 25 anos na época, era ex-modelo, havia sido eleita rainha da beleza em um concurso e trabalhava como dançarina em um clube. Logo após se conhecerem, os dois engataram um relacionamento e tudo foi muito rápido, tanto que eles se casaram pouco tempo depois, em agosto do mesmo ano. Tudo estava indo muito bem nesse casamento relâmpago. Ambos pareciam muito apaixonados um pelo outro e faziam vários planos para o futuro. No entanto, apenas algumas semanas após o casamento, Geza foi informado por um amigo que Raina, a sua esposa, estava lhe traindo com outro homem. Geza ficou furioso, mas se manteve calmo e fingiu que não sabia de nada, agindo normalmente com a sua esposa.
Ele começou a elaborar um plano que consistia em destruir toda a beleza de Raina. Na noite de 28 de agosto de 1962, Geza de Kaplan colocou seu plano em prática. Primeiramente, ele amarrou Raina na cama, depois colocou uma música bem alta para abafar os seus gritos e começou a fazer inúmeros cortes em seu rosto e também no corpo com um bisturi. Não contente, ele ainda despejou uma mistura de ácido clorídrico, sulfúrico e nítrico nos cortes, fazendo com que ela sofresse queimaduras corrosivas de 3º grau na maior parte do corpo. Depois de 3 horas, a polícia foi chamada. Algumas fontes afirmam que foi o próprio Geza quem chamou a polícia, enquanto que outras fontes afirmam que foram os vizinhos que chamaram depois de ouvirem os gritos de Raina. Quando a polícia chegou, o homem tentou se explicar dizendo que não queria tirar a vida de sua esposa, mas apenas acabar com toda a sua beleza. Raina ainda estava viva quando as autoridades chegaram e ela foi rapidamente levada até o hospital. O seu corpo tinha tanto ácido que quando os paramédicos a pegaram para colocá-la na maca e depois na ambulância, eles queimaram as mãos. Raina Piller passou 33 dias internada no hospital em estado grave, lutando por sua vida. Mas infelizmente, devido aos seus graves ferimentos, ela não resistiu e faleceu. Antes de falecer, a mulher até chegou a ficar um tempo consciente e respondeu algumas perguntas dos policiais, algo que ajudaria a promotoria no julgamento do seu marido. Geza de Kaplan foi preso e acusado formalmente pelo crime contra sua própria esposa. Em 9 de janeiro de 1963, se deu início ao julgamento dele. Inicialmente, ele apenas foi acusado de tentativa, mas depois ele foi acusado de crime qualificado com premeditação, já que ele havia planejado tudo dias antes. Geza se declarou inocente por motivo de insanidade, e seu advogado alegou que ele tinha transtorno de personalidade múltipla, afirmando que esse crime não foi cometido por ele, mas sim por uma de suas personalidades que se identificava como Pierre de la Roche. Contudo, os promotores apresentaram uma testemunha para depor, uma mulher chamada Ruth Kruger, que havia tido um relacionamento com Geza no passado. Ruth disse perante o tribunal que Geza nunca demonstrou qualquer traço de personalidade múltipla ou insanidade que fosse. Para ela, ele era um homem normal. Com base nisso, ele foi declarado legalmente são, mas alguns médicos o declararam clinicamente insano. O julgamento de Geza durou alguns dias, e no fim, ele foi declarado culpado pelo crime contra sua esposa Raina Piller e condenado à prisão perpétua. O júri iria escolher a pena capital para ele, mas presumiu que ele seria considerado um prisioneiro de interesse especial e, devido à gravidade do seu crime, ele nunca mais conseguiria sair da prisão. Mas, infelizmente, eles estavam errados. Em 1975, Geza de Kaplan foi libertado em liberdade condicional da prisão em uma decisão polêmica marcada por acusações. Segundo essas acusações, fotos de Raina Piller, já sem vida, foram removidas do arquivo de Geza pelo presidente da Autoridade de Liberdade Condicional do Estado da Califórnia, antes da revisão de seu caso pelo Conselho de Liberdade Condicional. Com isso, o Conselho de Liberdade Condicional não viu as fotos que mostravam o que Geza havia feito à sua esposa e vítima. E como ele era considerado um preso exemplar, ele foi posto em liberdade condicional. E não foi só isso. A Comissão de Liberdade Condicional ainda permitiu que ele pudesse viajar para Taiwan em novembro de 1975 para trabalhar como médico missionário em um hospital católico em Lutzal. Geza deixou os Estados Unidos antes que seus promotores e o público em geral soubessem que ele havia ganhado a liberdade condicional. Quando isso veio a público, a indignação se alastrou e, como resultado, o presidente da Autoridade de Liberdade Condicional da Califórnia foi ameaçado de destituição. Depois, ele mesmo decidiu renunciar ao seu cargo. Geza de Kaplan atuou como médico missionário no Hospital Católico em Lutzal por 4 anos. Ele se casou novamente, constituiu família e viveu com todo o conforto que a profissão de um médico poderia lhe proporcionar. Posteriormente, ele se cansou das constantes verificações de liberdade condicional que as autoridades da Califórnia exigiam dele e decidiu que iria fugir. Ele deixou Taiwan no final de 1979 e o seu paradeiro ficou desconhecido por décadas. Quando as autoridades da Califórnia descobriram que ele estava foragido, foi emitido um mandado de prisão contra ele,
e ele foi colocado em uma lista da Interpol. No entanto, uma investigação de 2002 indicou que as autoridades da Califórnia foram informadas do seu paradeiro várias vezes ao longo dos anos. E, inclusive, uma vez, eles até entraram em contato direto com ele e pediram para que ele retornasse aos Estados Unidos. Mas ficaram só nisso. Nenhuma atitude mais energética foi tomada e também nenhuma medida legal para extraditá-lo. Em 2002, Geza foi localizado por repórteres vivendo tranquilamente na Alemanha aos 75 anos. 2 anos antes, ele havia se naturalizado cidadão alemão, impossibilitando assim a sua extradição por violação da liberdade condicional nos Estados Unidos. De acordo com fontes, atualmente Geza tem 97 anos e vive em uma área tranquila em uma pequena cidade da Alemanha. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.